No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Falta de testosterona em homens. Quais as consequências disso? A médica focada em emagrecimento, doutora Heloísa Silvestre, responde. A médica oftalmologista, a doutora Helena Dietrich, faz um alerta sobre o perigo das telas para a visão das crianças. Lentes em resina composta, o segredo para ficar com um sorriso mais bonito. A cirurgiã dentista, a doutora Maíra Schweitzer, revela a técnica. Como deixar os lábios hidratados, com contornos definidos, proporções e volumes adequados? Veja mais com a doutora Franciele Zanon. O cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio explica como é feita a lipoescultura, a técnica para diminuir a gordura localizada. Você já imaginou usar o sangue do próprio paciente em procedimentos odontológicos? Entenda mais com a cirurgiã dentista doutora Bruna Rafaela. O médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad orienta quando deve ser indicada a cirurgia minimamente invasiva de coluna. Tudo o que você precisa saber sobre o conhecido pé diabético é na entrevista do médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Tudo isso agora no Você Melhor SC. Diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e câncer de próstata são alguns dos problemas que a falta do testosterona pode provocar nos homens. Uma forma de evitar esse quadro é com a terapia de reposição hormonal com testosterona. O método não é algo novo, mas ainda há muitos mitos a seu respeito, conforme esclarece a doutora Heloísa Silvestre. E hoje recebemos aqui no Você Melhor a presença da doutora Heloísa Silvestre, médica especialista em emagrecimento e terapias hormonais, para discutirmos sobre testosterona em homens. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Muito bom dia, Isadora. Bom dia a todos vocês aí de casa. Doutora, e para começarmos, nos explique como diagnosticar a deficiência de testosterona em homens. Bom, nós vamos fazer uma avaliação em conjunto da idade, dos exames laboratoriais e principalmente dos sintomas. Nós sabemos que a partir dos 30 a 35 anos de idade, a produção hormonal ela já começa a reduzir e a partir dos 40 anos de idade, os homens reduzem mais significativamente a sua produção de testosterona. Em relação aos exames de laboratório, os estudos mostram que os níveis ideais eles são acima de 700 de testosterona. Então, quando nós temos valores inferiores a isso, já temos que avaliar a possibilidade de reposição. E os principais sintomas são fadiga, falta de resistência física, redução do libido, do interesse sexual, disfunção erétil, redução da memória, aumento de peso com acúmulo de gordura na região abdominal, alterações de humor como ansiedade, irritabilidade, às vezes uma tendência à depressão e também acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal. Excelente, doutora. E compartilhe conosco qual o impacto da deficiência de testosterona na saúde dos homens. Bom, todos esses sintomas impactam de forma muito significativa a qualidade de vida, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Mas além disso, sabemos que a deficiência de testosterona nos homens está relacionada a uma série de doenças. Ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de obesidade, aumenta o risco de demência, de câncer de próstata, de osteoporose e de problemas cardiovasculares como infarto. Então é extremamente importante manter os níveis hormonais em equilíbrio também para prevenir essas doenças ao longo do envelhecimento. Doutora, e quais são as principais formas de reposição hormonal de testosterona em homens? Nós temos a via oral, temos a via injetável, aplicações intramusculares, temos a via transdérmico, gel que passa na pele, temos a via dos implantes subcutâneos, que são pequenos dispositivos colocados debaixo da pele no tecido celular subcutâneo e liberam gradualmente uma dose do hormônio todos os dias. E aqui no Brasil não temos disponível, mas existe também a via nasal e a via subcutânea.
Doutora, uma pergunta muito importante: quais são os riscos da reposição hormonal de testosterona em homens? O grande risco é o uso da testosterona sem acompanhamento e sem indicação médica. Aí nós não conseguimos controlar nem a qualidade da matéria-prima, nem os efeitos e os riscos que vão acontecer com esse uso. Quando utilizamos de forma adequada, ela é muito segura, mas temos riscos e benefícios dependendo de cada via de administração. A via oral, por exemplo, tem um risco de toxicidade para o fígado e praticamente não é mais utilizada. A via em gel transdérmico, ela tem um risco de transferência para outras pessoas, pode contaminar os filhos ou a parceira, por exemplo. A via injetável, ela possui um risco de ter doses muito elevadas, atinge um pico muito alto de testosterona. E assim como a deficiência de testosterona é prejudicial para a saúde, o excesso de testosterona também pode ser prejudicial. Então temos que ter cuidado para que os níveis estejam sempre em equilíbrio. Os implantes subcutâneos, eles têm essa vantagem de manter níveis equilibrados em baixas dosagens, apenas aquilo que o corpo realmente precisa. Aí eles têm os riscos inerentes ao procedimento, pode ter uma inflamação no local da inserção dos implantes, mas com os cuidados adequados, esse risco ele é muito pequeno. Excelente, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Você Melhor. Sempre uma honra receber você por aqui. Muito obrigada, Isadora. É sempre um prazer estar aqui com você. E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, me acompanha no Instagram, é @draeloisesilvestre.médica. Espero você lá. O uso excessivo das telas pode trazer inúmeros riscos para os nossos olhos, o que pode ser ainda pior para as crianças. A miopia é a maior das complicações. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, há mais de 80 milhões de crianças míopes no mundo. O alerta é da médica oftalmologista doutora Helena Dietrich. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa e que me acompanha por aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância para as nossas crianças: o uso excessivo das telas. Nós sabemos que o uso excessivo das telas pode trazer inúmeros riscos para os nossos olhos, e esse risco pode ser ainda maior para os nossos pequenos. Temos recebido em nossos atendimentos cada vez mais crianças pequenas apresentando elevados graus de miopia. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, há mais de 80 milhões de crianças míopes no mundo, e uma razão para isso é o uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Além da dificuldade para enxergar de longe, a miopia pode implicar em diversas consequências a longo prazo para os nossos olhos. E é possível prevenir ou desacelerar a progressão da miopia? E a resposta é sim. É claro que existem fatores genéticos que nós não conseguimos controlar. No entanto, existem fatores ambientais que estão a nosso alcance. Diminuir a exposição às telas e estimular atividades ao ar livre podem proteger os nossos olhos. E qual o tempo ideal de exposição às telas para cada idade? Para crianças menores de 2 anos, nenhum contato com telas. Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por dia. Dos 6 aos 10 anos, 1 a 2 horas por dia. E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia. E você, já levou o seu pequeno ao oftalmologista? O cuidado com a saúde ocular começa desde cedo. Quando o assunto é melhorar o sorriso de maneira rápida, a melhor indicação pode ser as lentes de resina. São camadas finas de material aplicadas sobre os dentes, corrigindo imperfeições como desalinhamentos, manchas, pequenos desgastes e espaços entre os dentes. A cirurgiã dentista Maíra Schweitzer revela como é feito o procedimento. Acompanhe. Olá, Gui Moreira, e olá para você aí de casa. Você já deve ter se percebido que muitas pessoas na mídia, especialmente os influencers e artistas, estão exibindo sorrisos perfeitos e alinhados. Isso se deve, a grande parte, às lentes em resina composta, um procedimento capaz de transformar completamente a estética dos dentes de forma simples e acessível. As lentes em resina são camadas finas de material aplicadas sobre os dentes, corrigindo imperfeições como desalinhamento, manchas, pequenos desgastes e espaços entre os dentes. Além disso, elas garantem um aspecto mais branco e harmônico ao sorriso. Um dos maiores atrativos dessa técnica é que ela é minimamente invasiva e oferece um resultado imediato. Dependendo do caso, em uma sessão é possível ter um sorriso novo e mais harmônico, o que explica por que tantos influencers e personalidades públicas têm apostado nesse procedimento. Além da questão estética, as lentes em resina também oferecem benefícios funcionais, melhorando a oclusão dental e ajudando a evitar problemas como o desgaste dos dentes.
Por ser um procedimento versátil, as lentes podem ser personalizadas de acordo com as necessidades e expectativas de cada paciente, o que garante um resultado natural e satisfatório. E o melhor, não é preciso recorrer a tratamentos mais invasivos e complexos. Se você também quer ter um sorriso de Hollywood, não deixe de conversar com um cirurgião dentista especialista, que irá avaliar se as lentes em resina são a opção ideal para você. Por hoje, eu fico por aqui. Não esqueça de me seguir nas redes sociais para mais dicas e informações sobre tratamentos odontológicos. Até o próximo encontro! O embelezamento labial é um procedimento para manter os lábios com aspecto jovem e saudável. O preenchimento à base de ácido hialurônico resgata o volume, define o contorno e ajusta as proporções labiais. Doutora Franciele Zanol explica como a técnica é realizada. Veja! Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha ali de casa. Hoje vamos falar sobre embelezamento labial. Os lábios são elementos importantes para a beleza da face. Lábios hidratados com contornos definidos, proporções e volumes adequados trazem refinamento e jovialidade à face. Manter os lábios com aspecto jovem e saudável é possível e para isso destaco algumas possibilidades de tratamento. Um dos grandes receios da maioria das mulheres é a volumização excessiva dos lábios com perda da naturalidade. Preenchimentos à base de ácido hialurônico resgatam o volume, definem contornos e ajustam as proporções labiais. Quando utilizadas as técnicas corretas, produtos adequados e quando houver respeito à anatomia labial, assim como um senso estético aprimorado por parte do profissional que executa a técnica, o resultado é simplesmente maravilhoso e, acima de tudo, natural. Para aquelas pessoas que não têm indicação ou que não desejam aumentar o volume dos lábios, mas que gostariam de melhorar o aspecto e a hidratação labial, a aplicação de ácido hialurônico menos viscoso é uma excelente opção. Já para aqueles que não desejam tratamentos injetáveis, a tendência atual é o uso de tecnologias. Plataformas de lasers como o Fotona e a plataforma Etérea trazem protocolos exclusivos que permitem tratar os lábios por meio da tecnologia, estimulando a produção de colágeno, melhorando a hidratação e tratando linhas finas e sulcos próximos à região labial. O resultado é bastante satisfatório e natural. Lembro que não há necessidade de temer ao se pensar em tratar lábios. Os lábios também envelhecem e ao tratar esta região tão nobre para a beleza da face, os resultados são incríveis. Busque um profissional qual você se identifica com a forma de trabalho e acredite que é possível tratar os lábios com resultados elegantes e, acima de tudo, com naturalidade. Por hoje, a nossa conversa termina por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Quando a alimentação saudável e a prática de atividades físicas regulares não são suficientes para eliminar a gordura localizada, a cirurgia plástica entra em cena. É possível retirar os excessos dessa gordura nas costas, braços e abdômen. É a chamada lipoescultura. Entenda mais com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Bom dia, Gui Moreira, telespectadores. Hoje eu falarei sobre a lipoescultura, cirurgia criada na década de 70 e até hoje ela é a segunda cirurgia plástica mais realizada do mundo, justamente pelo seguinte motivo: ela é um dos 3 pilares que compõem o corpo perfeito ou sua melhor versão. Quais seriam os outros 2 pilares? Estar com o peso adequado, que é o índice de massa corpórea entre 18 a 24. Segundo pilar, fazer um mínimo de atividade física, porque dessa forma você consegue ter um tônus muscular e trabalhar seu sistema cardíaco, respiratório, esquelético. Então, o terceiro seria a escultura, encontrar um bom cirurgião plástico para esculpir o seu corpo, porque mesmo com o peso adequado e mesmo fazendo atividades físicas regulares, existem algumas composições corporais que são indesejadas. Por exemplo, um depósito de gordura no abdômen, um depósito de gordura nos flancos, que apaga a silhueta do quadril, culotes, face interna de coxa. Então, essas áreas, elas incomodam. Seria interessante, sem alterar o volume corporal, remover essas porções indesejadas que quebram a silhueta em ampulheta. Então, assim como o recurso da lipoenxertia, no qual preparamos essa gordura,
e enxertamos, transferimos ela para, por exemplo, o mais comum são os glúteos. Então, num bom volume corporal, você tirando o excesso de gordurinha do abdômen, das costas, fazendo o enxerto do bumbum, você tem uma boa silhueta e você alcança a sua melhor versão. Essa cirurgia é realizada através de pequenas incisões em regiões anatômicas estratégicas para poder extrair a gordura das áreas indesejadas. Preparamos esse tecido que foi removido para o enxerto, que irá receber na área que estaria em falta, certo? Então, é uma cirurgia relativamente tranquila de ser realizada, com um pós-operatório um pouquinho doloroso, mas seguindo as orientações, sempre dá tudo certinho. Uma técnica consegue extrair do sangue do paciente chamado plasma, rico em fibrina. O composto associado com procedimentos cirúrgicos tem uma série de benefícios, como uma cicatrização mais rápida e uma melhor regeneração dos tecidos operados. A cirurgiã dentista doutora Bruna Rafaela dá detalhes de como é feita a técnica. Olá, Guimoreira! Olá para você que está nos assistindo. O assunto de hoje é PRF na odontologia. Você já ouviu falar nesse termo? Plasma rico em fibrina. É uma técnica inovadora que utiliza o sangue do próprio paciente. A coleta do sangue é antes do procedimento que será realizado. O PRF é obtido por meio da centrifugação desse sangue, resultando em uma matriz rica em plaquetas, fibrina e leucócito, ou seja, uma fibrina rica em fatores de crescimento. A técnica associada com procedimentos cirúrgicos tem como benefício uma cicatrização mais rápida e uma melhor regeneração tecidual. Assim, a menor dor pós-operatória, acelerando o processo de recuperação e melhora os resultados dos procedimentos odontológicos, como a cirurgia de implantes dentários, enxertos ósseos, extrações dentárias, tratamento de lesões periodontais. Utilizamos também a técnica de PRF em tratamentos estéticos faciais, podendo ser usado de maneira infiltrativa ou com microagulhamento. Essa técnica de PRF é utilizada fora da odontologia também, na medicina, como a ortopedia e na dermatologia para tratamentos de lesões e cicatrizações de feridas. Uma das grandes vantagens dessa técnica é o fato de que o PRF é autógeno, ou seja, vem do próprio paciente. Isso reduz o risco de rejeições ou reações adversas. Além disso, não envolve uso de medicamentos sintéticos ou aditivos externos. O único desconforto é a coleta de sangue. Essa técnica é apreciada por ser biocompatível e por reduzir o risco de rejeição. Uma alternativa segura e confiável para quem busca uma recuperação mais rápida e sem complicações. Por hoje eu termino por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro. Uma cirurgia é uma coisa que assusta muita gente, ainda mais quando se fala em procedimento na coluna. Mas saiba que isso pode ser feito de maneira minimamente invasiva, com menores riscos e melhores resultados. O médico neurocirurgião Dr. Felipe Saad detalha como é feita a técnica. Confira! Olá, Guimoreira! Olá para você que me acompanha aqui. Toda pessoa que recebe do seu médico uma indicação de cirurgia de coluna não recebe uma boa notícia. Naturalmente, ninguém quer ser operado da coluna. Mas já que eu tenho que ser operado, a minha cirurgia não poderia ser minimamente invasiva? Então, o que significa ser minimamente invasivo? A nossa coluna foi muito bem protegida dentro do nosso corpo pela natureza. Ela está mais ou menos no local mais central ao longo do nosso corpo. Então, para tratarmos cirurgicamente um problema na coluna, o cirurgião deve realizar o acesso até lá. E para isso, ele tem que atravessar muitas camadas de tecidos, como pele, gordura, músculos e até mesmo compartimentos com órgãos, como no caso dos acessos anteriores pelo pescoço, tórax e abdômen. Esse termo minimamente invasivo, em última análise, se refere ao acesso até a coluna, através de aberturas e túneis pequenos que nos conduzem até a coluna vertebral. Sendo assim, o sangramento associado é menor, a manipulação de tecidos e órgãos no caminho é menor, e isso se traduz em menos dor pós-operatória, cicatrizes menores e uma recuperação mais rápida. Mas lá dentro, seja cirurgia aberta ou minimamente invasiva,
o que tem que ser feito é a mesma coisa para tratar o problema do paciente, porque esse é o real objetivo da cirurgia. É como se a gente dividisse a cirurgia em duas partes, o acesso até a coluna e o tratamento do problema na coluna em si. O minimamente invasivo se refere primordialmente à primeira parte, ou seja, ao acesso até a coluna. E dependendo do que deve ser feito lá dentro, às vezes há a possibilidade de se fazer um acesso mínimo e às vezes simplesmente não dá, porque para algumas doenças é necessário uma abertura ampla. Portanto, converse com o especialista se para o caso da sua cirurgia cabe ou não um tratamento minimamente invasivo. Hoje eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não deixe de seguir minhas redes sociais para tirar outras dúvidas. O pé diabético se caracteriza por uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlado. São infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores. Os sintomas incluem formigamento, perda da sensibilidade local, dores, queimação nos pés e nas pernas. É preciso tratamento para evitar o agravamento deste quadro. Quem traz o alerta é o médico ortopedista Dr. Eduardo Araújo Pires. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre esse tema tão importante que é o pé diabético. Doutor, explica pra gente o que é o pé diabético. O pé diabético nada mais é que uma complicação de quem tem diabetes. O diabetes faz que os nervos do nosso corpo fiquem lesionados, assim como as artérias que levam sangue até os pés. Com a lesão dos nervos e com a das artérias, nosso pé fica mais sensível e sujeito a algumas lesões. Essas lesões que acontecem são chamadas de pé diabético. Agora, uma dúvida muito frequente, doutor. Por que surgem essas feridas aí nos pés? Os pacientes que têm pé diabético, eles não sentem muito bem os pés, Gui. Por não sentirem os pés ficam sujeitos a qualquer lesão. Então esse paciente vai na praia, não sente que a praia está quente e queima os pés. Se o paciente está andando em casa, um copo quebrou, caiu no chão, ele pisa em cima do caco de vidro e não sente que cortou o pé. Essas feridas, como demoram um tempinho a mais para serem reconhecidas, acabam infeccionando e gerando complicações muito sérias. Doutor, e o que fazer quando a gente descobre uma ferida? Quando você descobre uma ferida, a primeira coisa é cuidar dela. É fazer sempre um curativo seco, com gaze e matadura, e não molhar lá no banho, porque o banheiro é um local muito contaminado. Se você deixar a ferida em contato com o piso do banheiro, as bactérias do piso podem penetrar na ferida e causar complicações mais sérias. E sempre depois, descobriu a ferida, procure uma ajuda médica para que consiga fechá-la de maneira mais rápida possível. Agora, doutor, a gente estava falando aqui nos bastidores do programa sobre a câmara hiperbárica, né? Quando ela é indicada? A câmara hiperbárica ela é muito indicada para pé diabético, mas como um tratamento adjuvante, ou seja, ela ajuda no tratamento da ferida. Eu estou cuidando da ferida, a ferida está seca, está bonitinha, não estou pondo carga em cima da ferida. Então, para eu apressar a cicatrização dessa ferida, eu posso associar a câmara hiperbárica. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. Eu que agradeço, Gui, foi muito bom estar aqui com você, falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Se vocês de casa quiserem saber um pouquinho mais sobre esse tema, acesse minhas mídias sociais, meu Instagram, acesse meu site e um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Um distúrbio progressivo e raro que afeta os vasos sanguíneos do cérebro e pode causar AVC, com paralisia da face, fraqueza nos braços, nas pernas e dificuldade de fala. Saiba o que é e como tratar a doença de moia-moia com o médico neurocirurgião Dr. Hugo Doria Neto. Eu recebo aqui novamente no Você Melhor o Dr. Hugo Doria Neto, médico neurocirurgião. Bom dia, doutor. Eu já começo perguntando, o que é a doença de moia-moia? Bom dia, Gui. Prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia aos telespectadores. Então, doença de moia-moia é uma doença rara, hein? Mas é uma doença extremamente importante. Ela é uma doença que vai fazendo uma oclusão da artéria carótida interna, que são as artérias que estão dentro do cérebro, são as principais artérias que geram fluxo sanguíneo para o cérebro. E essa oclusão, ela vem de dentro para fora, da camada mais interna da artéria. E essa estenose, que é o estreitamento progressivo, vai gerar uma falta de sangue. E essa falta de sangue vai gerar sintomas relacionados à isquemia cerebral, que são os comuns acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que a gente tem bastante no Brasil hoje. O AVC isquêmico, ele tem uma maior predisposição em adultos, mas a doença de moia-moia, ela tem dois padrões. Um padrão que afeta as crianças inicialmente, geralmente entre 5 e 9 anos,
e depois um padrão em adultos jovens de 40 a 45 anos mais ou menos. Existe também a chance de ter não só a isquemia, como a hemorragia cerebral. Então é uma doença rara, mas muitíssimo importante, grave, é uma doença grave. Doutor, e quais são aí os sintomas desse distúrbio? Os sintomas então são relacionados principalmente à isquemia cerebral. Eles podem ser relacionados a uma isquemia transitória, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. Quando vem um déficit neurológico, ou seja, uma sequela, só que o paciente melhora, se recupera em até 24 horas. Então isso aí é o ataque isquêmico transitório. Ou o paciente pode ter uma isquemia real. E aí ele vai ficar com sequela relacionada à área cerebral onde a isquemia afetou. Sim. Por isso que é uma doença muito importante e tem que ser diagnosticada para evitar essas consequências dramáticas da doença de moia-moia. Agora, doutor, com relação ao tratamento, como ele é realizado? O tratamento, Gui, ele é totalmente vinculado às causas do moia-moia. Por exemplo, o moia-moia, a palavra moia-moia é uma palavra que vem do japonês, foi descrito no Japão em 1969 por Suzuki e significa fumaça, neblina. Então o que acontece? No exame, que é o principal exame, que é a angiografia cerebral, como essas carótidas estão quase ocluídas, a circulação colateral aumenta e faz uma neblina. E essa neblina são exatamente os vasos que são muito finos, mas que agora são os principais do cérebro para as áreas principais. Todo o restante do cérebro, a parte cortical, sofre e é onde pode ter isquemia ou hemorragia. Então, qual é o tratamento? Revascularizar esse cérebro que está em sofrimento crônico e progressivo. E como é que a gente revasculariza? Através de cirurgia. Eu tive a honra de receber aqui novamente no Você Melhor o Dr. Hugo Doria Neto, ele que é referência aqui em São Paulo em neurocirurgia. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, Gui. Para mim é um prazer estar aqui com você, falando de um tema que é raro, mas extremamente importante, na intenção de ajudar o máximo de pessoas possíveis, aquelas que tiverem esse tipo de problema, que é raro, para que elas tenham o conhecimento necessário para poder buscar o tratamento. Uma doença crônica mais comum em mulheres, caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas e nos braços. Essa condição causa um impacto físico e emocional significativo na vida de quem sofre com o problema. Entenda os sintomas e tratamentos para o lipedema com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa. O lipedema é uma doença vascular caracterizada pela deposição anormal de gordura no corpo, principalmente nas pernas, nos glúteos e em alguns casos nos braços. As causas são pouco conhecidas ainda e geralmente a doença está relacionada a fatores genéticos e hormonais. É mais comum em mulheres, especialmente durante as mudanças hormonais, como a puberdade, a gravidez e a menopausa. E também piora com a obesidade e o sedentarismo. Os principais sintomas são o aumento de volume nas extremidades, dor e hipersensibilidade ao toque, aparecimento espontâneo de hematomas, sensação de peso e inchaço, além de queixas estéticas referentes à desproporção dos membros em relação ao restante do corpo. O diagnóstico é clínico, ou seja, obtido por meio de história da paciente e de exame físico. É possível também realizar alguns exames complementares, como a ultrassonografia com Doppler e a ressonância magnética, que mostrarão algumas características específicas e também ajudarão a encontrar outras doenças associadas, como o linfedema e a insuficiência venosa, que pioram ainda mais as queixas. O tratamento do lipedema é basicamente clínico, focado em intervenções como terapia de compressão com meias elásticas, drenagem linfática, medicamentos flebotônicos, fisioterapia e, em alguns casos mais avançados, a lipoaspiração. Se mesmo com dieta, academia e perda de peso, as suas pernas ainda continuam grossas, você pode estar sofrendo do lipedema e precisa de um tratamento mais específico para atingir seus objetivos. Por isso é tão importante passar por uma avaliação com seu cirurgião vascular e fazer o tratamento correto. Um forte abraço e até o próximo programa. O Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça Artesanal Mais, móveis exclusivos. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana. Nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!